Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com grande alegria que nos reunimos novamente no canal Aos Pés de Jesus, onde juntos buscamos compreender as Sagradas Escrituras. Hoje, avançaremos nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, explorando os acontecimentos marcantes na vida de Abraão e o julgamento divino sobre Sodoma e Gomorra. Seja você um buscador da palavra ou um coração sedento por sabedoria espiritual, este é o lugar onde nos reunimos para refletir sobre as profundas lições contidas nas Escrituras. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois, poderão seguir adiante. Eles responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você, daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando, à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, é certo que você riu. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E, aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. Longe de te fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou:
Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: E se, por acaso, houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se, por acaso, houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se, por acaso, houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. O capítulo 18 de Gênesis começa com Abraão recebendo a visita de 3 homens, que são posteriormente identificados como mensageiros de Deus. Abraão os acolhe com grande hospitalidade, oferecendo comida e descanso. Durante a refeição, os visitantes revelam a Abraão e Sara que, apesar de sua idade avançada, Sara terá um filho. Sara, ao ouvir isso, ri de incredulidade. Além disso, Deus compartilha com Abraão seus planos para julgar a cidade de Sodoma devido à sua grande maldade. Abraão intercede em nome dos justos que podem estar na cidade, negociando com Deus para poupar a cidade se encontrar até mesmo um pequeno número de justos. Esta passagem destaca a importância da hospitalidade, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis aos olhos humanos, e a intercessão eficaz de Abraão em favor dos habitantes de Sodoma. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto, que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si. E lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando.
Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem para em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar, e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá, ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer, enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite, deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. O capítulo 19 de Gênesis continua a narrativa da visita dos 2 anjos a Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão, os recebe em sua casa com grande hospitalidade. No entanto, os homens perversos da cidade cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para que possam abusar deles. Ló oferece suas filhas em casamento, mas os visitantes, que são anjos, os protegem e os ferem de cegueira. Os anjos então instruem Ló a levar sua família para fora da cidade, pois Deus está prestes a destruir Sodoma devido à sua grande maldade. Ló hesita em deixar a cidade, mas os anjos o pressionam a sair. Eles o orientam a fugir para o monte, mas Ló pede para ir para uma cidade pequena chamada Zoar.
Ao amanhecer, os anjos apressam Ló e sua família para deixar a cidade antes que a destruição comece. Deus então envia fogo e enxofre do céu, destruindo completamente Sodoma e Gomorra, bem como toda a região ao redor. A esposa de Ló olha para trás contra as instruções dos anjos e se transforma em uma estátua de sal. Abraão, de longe, observa a destruição das cidades e a fumaça subindo. Deus, em sua misericórdia, lembra-se de Abraão e retira Ló da destruição. Agradeço a todos por se unirem a nós nesta jornada de estudo e reflexão. Que as verdades de Gênesis 18 e 19 nos inspirem a viver com integridade diante do nosso Deus justo. Continuaremos a nossa exploração aos pés de Jesus, buscando a luz e entendimento que somente Ele pode nos oferecer. Lembrem-se, queridos amigos, de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Até a próxima, aos pés de Jesus.